Há casas que ficam longe, há casas que são superlotadas, mas também há algumas casas que parecem não pertencer a este mundo ou que parecem estar em outro planeta. Existem lares construídos no topo do gelo. Também há aqueles no meio de campos de lava ou sobre rochas que quase alcançam as nuvens. Não há vizinhos aqui, não há eletricidade, não há sinal e o silêncio e a natureza são sua única companhia. E se você está pensando em fugir do mundo caótico, talvez goste de uma dessas casas. Neste vídeo, falaremos sobre casas ao redor do mundo que parecem de outra dimensão. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 15. Halliday Island Lodge, uma casa no meio do nada. Você já imaginou ser a única pessoa em uma ilha inteira? Na Islândia, há uma pequena casa no meio do oceano, o Halliday Island Lodge. É uma das casas mais isoladas, mas também uma das mais legais que existem atualmente. Localizada no meio do arquipélago Best Manager, na parte sul da Islândia. Este lodge foi construído na década de 1950 como uma cabana de caça para caçadores de papagaios do mar. É uma estrutura solitária no topo de uma colina verdejante, cercada por penhascos íngremes e um mar que parece não ter fim. Sem eletricidade ou vizinhos, a única companhia que você tem é o vento, as ondas e as aves marinhas. O interior é simples, com itens básicos, sem gadgets, sinal e a água só vem da chuva. A vibe é como um retiro de desintoxicação digital realmente desconectado. Mas não é fácil chegar aqui. Você precisa de um barco, coragem e joelhos fortes para subir nas pedras escorregadias e íngremes. Pergunta: você conseguiria morar em um lugar onde sua única companhia é o silêncio e a natureza? Número 14. Villa Pequén, Argentina. Quer um cenário com clima de filme pós-apocalíptico? Na Argentina, há uma cidade fantasma submersa, restando apenas um morador. A Villa Pequén já foi um famoso ponto turístico em meados do século XX. As pessoas visitavam o local por causa do lago salgado, que dizem ter efeitos medicinais. Em 1985, a represa cedeu e a enchente destruiu a cidade. A água atingiu quase 9 metros de profundidade. Décadas se passaram e, quando a água baixou, surgiram os prédios enferrujados e destruídos, ruas cobertas de sal e carros danificados. Parece um lugar esquecido pelo tempo, mas aqui está o surpreendente. Ainda tem alguém morando aqui. Pablo Novak é o último morador de Villa Pequén. Sem eletricidade, sem internet, sem vizinhos, ele suporta o silêncio e a solidão todos os dias. Isso não é ser esquisito, isso é uma escolha. Abrir mão do mundo moderno para viver com as lembranças do passado. No silêncio deste lugar, você pode sentir o quão profundo é o efeito do isolamento em uma pessoa. Número 13. Casa do Rio Drina, Sérvia, uma pequena casa no meio do rio. Se você está pensando onde pode escapar da confusão da cidade, que tal no meio do rio? A Casa do Rio Drina, na Sérvia, é uma pequena casa de madeira construída sobre uma rocha. Bem no meio do rio Drina que flui, parece algo saído de um livro infantil. Pequena, silenciosa e cercada por água e montanhas. Sua origem vem de uma história de infância. Nos anos 1960, alguns jovens buscavam um local tranquilo e isolado. Por isso, usando um barco, madeira e sua própria criatividade, eles construíram esta casa em cima da pedra. Desde então, ela já foi destruída várias vezes pelas enchentes, mas sempre foi reconstruída como um símbolo de força e determinação. O interior é simples, com itens básicos, sem eletricidade ou Wi-Fi. O único som é o fluxo da água e o canto dos pássaros. Você conseguiria morar nessa casa se seus únicos vizinhos fossem os peixes e as ondas? Número 12. Cabana do Vale da Morte, Estados Unidos da América, uma casa no lugar mais quente da América. Você realmente quer experimentar o que é estar verdadeiramente isolado? Há uma casa no Vale da Morte, Califórnia, conhecida como a residência mais seca da América. No lugar onde o calor chega a mais de 120 graus Fahrenheit, há uma cabana minimalista que parece ter sido desafiada pelo deserto. Sem ar-condicionado ou vizinhos, mas com paisagem incrível e montanhas por todo lado, deserto e pores do sol dignos de filme de ficção científica. Foi criada como abrigo fora da rede.
sem eletricidade da rede, sem internet, e a água precisa ser coletada ou trazida. A casa foi feita para resistir ao calor extremo e ao ambiente hostil. À noite, enquanto todos estão nas redes sociais, aqui você vê o universo inteiro. Aqui, as estrelas são a televisão de verdade, disponível no Airbnb, mas não para todos. Quem foi diz que a experiência transforma. Isso não é uma staycation, é uma fuga de tudo. Número 11. Eremitério de São Colombano, Itália. Uma casa literalmente ancorada no penhasco. Você conseguiria morar em uma casa onde um passo em falso já te leva direto para o penhasco? No norte da Itália, o Eremitério de São Colombano fica colado a uma rocha íngreme, sendo um antigo local de oração que parece flutuar. Ele está conectado ao penhasco íngreme da região de Trambileno, e dali é possível ver um rio caudaloso correndo lá embaixo. Construído ainda no século VIII, este santuário era destinado aos monges que buscavam total silêncio. Segundo a lenda, São Colombano matou um dragão neste vale, dando nome ao local. Para chegar aqui, você precisa subir 102 degraus de pedra, como se fosse uma escada para o céu. Lá dentro, há uma pequena capela e um quarto esculpido na rocha, sem ruídos do mundo moderno, sem distrações. O único som é o sopro do vento e as orações do passado. Muitos monges e eremitas já viveram aqui por vários séculos. Para eles, este é o lugar perfeito para deixar para trás a confusão do mundo e focar apenas em Deus e no silêncio. Número 10. Ilha de São Cadou, França. Pequena ilha digna de lenda. Se busca um lugar mágico e silencioso, este pode ser a ilha de São Cadou, na França. No meio do rio Etel, há uma pequena ilha que parece ter sido cortada do presente. Parece que você entrou em um conto de fadas. Há uma ponte de pedra estreita que liga a ilha, e segundo a lenda, foi São Cadou quem a construiu, com a ajuda dos anjos. No centro da ilha há uma capela do século XII e algumas casas antigas de pescadores. Mas o destaque aqui é uma pequena casa que fica sozinha em uma rocha elevada sobre a água. Ela é chamada a Casa do Coletor de Ostras e fica totalmente isolada. É como se dissesse: não me incomodem, o lugar é tranquilo, você só ouve os cantos das aves marinhas e o suave bater das ondas. Sem carros ou barulho, alguns visitantes sentem que mudaram de mundo. Você conseguiria viver em um lugar onde parece que o tempo parou? Número 9. Ilha Just Room Enough, Canadá. Uma casa ocupa toda a ilha, parece até brincadeira. Mas é verdade, existe uma ilha cujo tamanho é exatamente suficiente para uma casa. E ela se chama Ilha Just Room Enough. Ela fica no meio do rio St. Lawrence e tem uma área de apenas cerca de 3.300 pés quadrados. Há espaço só para uma casa, algumas plantas e um pequeno pátio, não sobra mais. O proprietário da ilha é a família Sutherland, que antes só procurava um lugar tranquilo, mas quando construíram a casa virou uma atração instantânea. O Guinness World Records reconheceu esta como a menor ilha habitada do mundo. Aqui você está perto da natureza. De toda janela vê-se água, e a cada passo já se está fora da ilha. Mas apesar de ser pequeno, é perfeito para quem quer fugir do estresse e da correria da vida na cidade. A pergunta é: você realmente precisa de um terreno grande para chamar um lugar de lar? Número 8. Lagangarby Hot Scotland é a pequena casa aos pés da imensa montanha. No meio das frias, verdes e acidentadas montanhas da Escócia, existe uma pequena casa que parece saída das histórias da vovó Bassiang, a Lagangarby Hut. Ela fica aos pés do Boachil Etivemur, uma das montanhas mais famosas da Escócia. Ela foi construída pelo Clube de Montanhismo Escocês como abrigo para caminhantes e alpinistas, mas hoje em dia ela também é conhecida como um dos lugares mais perfeitos para fotos para quem quer escapar do barulho do mundo. Ela é cercada por vastos campos de grama, um rio cristalino e um céu que está sempre mudando de cor. Você não vai ouvir nada além do sussurro do vento e dos passos das ovelhas. Não há sinal, não há Wi-Fi, mas a paisagem é incrivelmente rica. Se você deseja esquecer a vida urbana e refletir em silêncio observando as montanhas, esta pode ser a cabana ideal para você.
Número 7. Farol Tridrangavyt, Islândia. Parece a casa de um mago construída no topo de uma rocha. Esta é uma das moradias mais assustadoras, mas também mais incríveis do mundo. O Farol Tridrangavyt, ou mais conhecido como Farol das Três Rochas da Islândia. Ele está situado no topo de uma rocha íngreme que se projeta do oceano. Ele tem quase 120 pés de altura em relação ao mar e fica no meio do nada. Você só tem as ondas, o vento e as nuvens como companhia. Isso foi construído entre 1938 e 1939, usando apenas cordas e a coragem dos trabalhadores. Naquele tempo, sem helicópteros, eles subiram nos penhascos para construir isso. Agora não há mais guardião. O farol agora é totalmente automatizado, mas de vez em quando equipes de manutenção vêm visitá-lo. Mas pense nisso, uma noite aqui, sem vizinhos, só mar, vento e silêncio. É assustador ou parece um refúgio dos sonhos? Número 6. Farol Lyngstuba, Noruega, farol no fim do mundo. Se você quer experimentar como é estar no fim do mundo, vá ao Farol Lyngstuba, na Noruega. Ele está localizado na parte mais ao norte da península de Lyngen, bem na beira do Mar Ártico. Aqui não há carros nem casas por perto. Tudo o que você ouve são as ondas batendo e o grito das aves no céu. Para chegar lá, você precisa caminhar a partir da pequena vila de Russell. Longe, frio e lamacento. Mas em troca, você tem a vista do oceano sem fim. Às vezes baleias passam por ali, e no inverno, você pode ver as luzes do norte dançando no céu. De maio a julho, o sol não se põe e você fica o dia todo na luz. É perfeito para pessoas que querem ficar sozinhas, se conectar com a natureza e esquecer a vida moderna, mesmo que só por um tempo. Número 5. Cabana de observação nas Montanhas Cascade, Estados Unidos da América, uma casa nas nuvens acessível apenas por trilha. Imagine isso. Você está acima das nuvens, no topo de uma montanha, e tudo o que pode ouvir são os cantos dos pássaros e o sopro do vento. Essa é a mesma vibe da cabine de observação nas Montanhas Cascade, Washington, Estados Unidos da América. Ela está a quase 7.000 pés de altitude, e para chegar é preciso caminhar 5 milhas desde o início da trilha mais próximo. Não há estrada, não há carro e com certeza não há vizinhos. Ela foi construída originalmente como posto de observação de incêndios, mas agora ela se tornou um refúgio secreto para aventureiros que buscam tranquilidade e uma paisagem digna de papel de parede de laptop. Você não tem sinal, não tem televisão e sua única luz à noite são os milhões de estrelas no céu. Se prefere o som da montanha ao toque do celular, este pode ser o lugar ideal para você. Número 4. Moinho de Cristal, Colorado, Estados Unidos da América. O Moinho de Cristal, antigo e abandonado, fica em um penhasco nas montanhas do Colorado e parece ter saído de um conto de fadas ou cartão postal. Foi construído no fim dos anos 1800 para fornecer energia aos mineiros, mas agora ele é um dos símbolos mais famosos de solidão na América. Ele fica à beira de um penhasco, ao lado de um rio de águas cristalinas, cercado por florestas e montanhas íngremes. Para chegar ao Moinho de Cristal, você não pode passar pela via expressa. É necessário um 4x4 caminhada ou mountain bike nas estradas de lama, sem eletricidade, Wi-Fi ou sinal. Mas em troca, você tem uma paisagem que parece uma pintura a óleo, um silêncio como se não houvesse mais ninguém no mundo e a sensação de ter voltado ao século XIX. Ideal para quem busca se desconectar, literalmente. Número 3. Ilha de Aig, Escócia. O pequeno paraíso de propriedade da comunidade, uma pequena ilha na costa oeste da Escócia chamada Ilha de Aig, mas não subestime. Com uma área de 12 milhas quadradas e uma população de menos de 100 pessoas, este é um dos lugares mais inspiradores do mundo. O impressionante é que toda a ilha pertence e é administrada pelos próprios moradores. Eles tomam as decisões e estabelecem as regras. E eles também produzem sua própria eletricidade usando energia solar, eólica e hidrelétrica, sem trânsito, barulho e quase sem internet. Mas eles têm vida selvagem, praias, penhascos íngremes e montanhas para escalar. E claro, paz de espírito que não se compra em lugar nenhum. Aqui, a força está na comunidade. Se você quer experimentar uma vida simples, sustentável e tranquila,
Talvez AIG seja a nova definição. Liberdade. Número 2, Casa do Penedo, Portugal, uma casa feita inteiramente de pedra. A Casa do Penedo parece saída de um filme. Uma casa diferente que está encaixada entre grandes pedras nas montanhas de Portugal. A aparência dela é tão surreal que parece cenário de filme, mas essa casa é real. O nome Penedo significa pedra em português. E esta não é uma casa comum. Lugar tranquilo e rústico, construído propositalmente como refúgio familiar. Não tem eletricidade, não tem sinal. E se você quiser tirar uma soneca enquanto o único som é o vento e o canto dos pássaros, aqui é o lugar certo para você. À noite, sua luz é vela e lareira. De manhã, sua vista são montanhas sem fim. O local virou um mini museu, mas ainda há muitos que vêm só para experimentar a sensação de morar em uma casa literalmente envolvida pela natureza. Pergunta: você conseguiria trocar a vida na cidade por uma casa tranquila, aparentemente engolida por duas pedras gigantes? Número 1. Casa Skiddaw, Inglaterra. A casa mais isolada de todas a Inglaterra. Bem-vindo à Casa Skiddaw, a casa oficialmente mais isolada de toda a Inglaterra. Ela está localizada no meio do Lake District, a mais de 1.500 pés de altitude, cercada por montanhas, pastagens e animais selvagens. Não há estrada que leve até aqui. Você precisa caminhar por algumas milhas, seguir a trilha e aguentar o clima imprevisível do Reino Unido. Mas para aqueles que estão determinados a escapar do mundo moderno, todo o esforço vale a pena. Originalmente construído como abrigo para pastores, tornou-se depois um albergue para jovens. Não há internet, não há eletricidade e a água vem de uma nascente natural. Aqui, seus únicos vizinhos são ovelhas, cervos e às vezes águias. Recentemente, a Skiddaw House foi vendida e muitos se perguntaram se conseguiriam viver em um lugar tão isolado. A questão é: você está pronto para deixar a vida na cidade? Em troca de tranquilidade, isolamento e noites com a vista de milhões de estrelas? Tópico bônus número 1. A casa no topo do pilar, Catskill Pillar, Geórgia. Uma casa em cima de uma rocha. Sim, é verdade. No país da Geórgia, há uma pequena casa situada no topo de um altíssimo pilar de calcário. É chamado de Pilar Catskill. A rocha tem mais de 150 pés de altura e parece uma torre erguida no meio de uma vasta floresta. Antes, ninguém pensava que seria possível alguém morar em cima dela. Mas no início dos anos 2000, um monge subiu na rocha, e lá ele literalmente morou por mais de 2 décadas. Há uma pequena capela, um quarto e apenas alguns pertences. Para obter suprimentos, ele usava polias. E para subir, era preciso enfrentar uma escada muito íngreme, levando consigo muita coragem. Isso não é apenas uma casa. É um símbolo de fé e de estar totalmente desconectado do mundo. Será que você conseguiria morar no topo de uma coluna como essa, onde seus vizinhos mais próximos são as nuvens? Tópico bônus número 2. Casa sobre a Pedra, o restaurante The Rock em Zanzibar. Na costa de Zanzibar, na África, existe uma casa diferente que parece flutuar no meio do mar. Ela é chamada de The Rock e sim, literalmente está em cima de uma grande pedra no meio da água. Quando a maré está baixa, você pode caminhar até a casa pela areia. Mas quando a maré está alta, você precisa de um barco. Esta casa era uma cabana simples, mas agora é um restaurante. Mas a moradia aqui ainda é única. Imagine só, enquanto você almoça, ao seu redor tem o mar, o vento e o silêncio. Sem barulho urbano, trânsito ou Wi-Fi, só o som das ondas como música. Se você quer fugir de tudo, essa deve ser a melhor casa no meio do nada. Tópico bônus número 3. Casa pendurada no penhasco, Cliff House, Austrália. Existem casas ao lado da montanha, mas esta fica na beira do penhasco. Está realmente pendurada. Um escritório de arquitetura na Austrália apresentou o que eles chamam de Cliff House, uma casa moderna que está literalmente presa na lateral da rocha e suspensa no ar. Ela tem 5 andares e cada nível está voltado para o oceano. É como se você estivesse morando dentro de um tubo de vidro vertical. Só paisagem, só céu, só ondas. Para entrar, há uma passarela conectada ao topo do penhasco. De lá, a escada desce. É como um elevador dentro do penhasco. Você não tem vizinhos, não tem caminho de acesso. E com certeza,
não é indicado para quem tem vertigem. Mas se você gosta de uma vida tranquila, moderna e extrema, a Casa do Penhasco é a moradia mais épica para você.